Revelado. A incrível confissão de uma avó que transformou sofrimentos em vingança e justiça. Maria, aos 72 anos, era a força silenciosa que pulsava na pequena comunidade do subúrbio de São Paulo. Proprietária de um açougue que herdara do falecido marido, ela sempre encarou a vida de frente, nunca se esquivando das dificuldades. Cada corte de carne que fazia, cada sorriso trocado com os vizinhos, carregava a sabedoria de quem aprendeu que a luta pelo que se ama é uma batalha diária. Mas nada preparou para a tempestade que se aproximava. Quando o empresário ambicioso, Jorge, chegou à área, ele parecia uma nuvem escura que cobria o sol. Com promessas de modernização, começou a pressionar os moradores, e logo a amiga de Maria, Dona Lúcia, viu-se em apuros. Os impostos exorbitantes ameaçavam sua casa, e a desespero e a incerteza consumiam. Maria sentiu um aperto no coração ao ver sua amiga em lágrimas, e ali, no fundo do seu ser, uma revolta cresceu, como uma chama prestes a se transformar em um incêndio. Não posso ficar parada! Gritou para si mesma, decidida a agir. Ela começou a reunir os vizinhos, compartilhando as histórias deles, histórias que eram um eco de coragem, de luta e de esperanças, mas também de dor e tristeza. O empresário, porém, não ia ceder facilmente. Ele não hesitava em usar ameaças e intimidações. Maria via os rostos de seus netos e se lembrava de que não bastava lutar apenas por Dona Lúcia. Era por todos eles que ela estava batalhando. Um dia, em meio à coleta das histórias, Maria encontrou um segredo obscuro sobre Jorge. Ele viera de uma infância miserável, onde o amor não era um sentimento presente. Essa revelação a fez parar e pensar. E se em lugar da vingança, houvesse uma possibilidade de transformação? O dilema consumia. Deveria ela aplicar a justiça como um golpe de raiva ou buscar uma abordagem mais humana para resolver a situação? Enquanto isso, os vizinhos a olhavam com esperança, e Maria percebeu que a verdadeira força da comunidade não estava apenas nas suas histórias, mas na sua união. Assim, decidiu organizar uma reunião comunitária, um momento que poderia ser seu divisor de águas. Um tribunal popular onde as vozes ressoariam, e o peso do que estavam vivendo finalmente seria ouvido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na reunião, o lugar estava lotado e a tensão era palpável. Maria, com a voz firme, falou sobre esperança e coragem, enquanto o silêncio da plateia era um testemunho da dor coletiva. Ela olhou nos olhos de cada pessoa ali, sentindo um calor intenso no peito. As palavras fluíam, e aos poucos o que antes parecia impossível, agora parecia ao alcance. Mas a batalha estava apenas começando. Isso era apenas o começo do que Maria havia chamado de luta pela justiça. As perguntas pairavam no ar. Como reagir a um inimigo que carregava um passado tão feroz e doloroso? A história de Maria e da comunidade estava prestes a se entrelaçar de maneiras que ninguém poderia prever. Será que o amor pela família e a força da união seriam suficientes para enfrentar o que estava por vir? Após a reunião, a atmosfera no subúrbio havia mudado. O murmúrio das vozes se transformará em um só coro, um chamado à resistência. Maria sentia que suas palavras não tinham apenas tocado os corações dos vizinhos, mas também acendido uma esperança reprimida há muito tempo. Porém, enquanto a determinação crescia, uma interrogação persistia em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir? Nos dias que se seguiram, a comunidade se uniu de maneiras que Maria jamais imaginara. Barreiras foram quebradas. O açougue, que era apenas um negócio, se tornará um ponto de encontro, um refúgio para discussões fervorosas. As pessoas trouxeram comida, risos e até mesmo suas crianças, criando um ambiente familiar. A sensação de pertencimento crescia entre eles, e com cada conversa, as histórias de dor e superação se entrelaçavam como fios de um tecido forte. Naquela manhã, enquanto Maria preparava o açougue, viu Dona Lúcia entrar, ainda com um olhar preocupado. Maria, você viu o que Jorge está fazendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Maria, com os olhos fixos na carne que cortava, respondeu. O que ele fez agora? A amiga puxou algumas folhas de papel do bolso. Eram documentos que mostravam que Jorge havia solicitado uma licença para demolir várias casas na vizinhança, inclusive a de Dona Lúcia, para construir um shopping. O coração de Maria disparou. A ira, que antes era uma chama, agora se tornará um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não pode fazer isso.
Vamos nos unir, Dona Lúcia. Isso é guerra. As palavras saíram de sua boca como um desafio e uma promessa. Ela sabia que não havia mais como recuar. A comunidade precisava dela, e ela precisava deles. Logo, Maria começou a bolar um plano. Seria um ato de ousadia arriscar tudo em uma contrariedade, mas aquela luta não era apenas sobre ela. Na calada da noite, enquanto a lua iluminava o subúrbio, ela convocou uma reunião secreta. Apenas os mais determinados estariam presentes. Precisavam pensar em como poderiam se mobilizar e usar sua voz em uma acusação que ninguém tinha coragem de fazer. O local escolhido foi o quintal da Dona Lúcia, onde a lua parecia iluminar suas feições engajadas. Todos estavam atentos quando Maria, com um olhar determinado, começou a expor suas ideias. Precisamos mostrar a Jorge que não somos apenas números para ele. Temos que usar os meios legais e, se necessário, ir à mídia. Precisamos que as pessoas ouçam nossas histórias. Um coro de vozes afirmativas ecoou no pequeno quintal. A ideia de se tornarem protagonistas de suas próprias vidas estava pulsando como um coração coletivo. Era ali, naquele espaço improvável e carregado de emoções, que as sementes da resistência estavam sendo plantadas. O grupo decidiu que iriam juntos até a prefeitura para levar suas queixas. Mas antes disso, estavam determinados a fazer uma manifestação pacífica. O tempo era curto e a pressão aumentava, mas a união deles pulsava forte. No dia da manifestação, Maria olhou cada rosto, sentindo uma onda de emoção. Estavam todos juntos, prontos para lutar. No entanto, ao mesmo tempo, uma nuvem escura pairava sobre o subúrbio. Maria não conseguia ignorar a tensão que crescia. Ela já conhecia a intensidade de Jorge. Sabia que, à medida que eles avançavam, ele não hesitaria em usar suas armas. O medo começava a se infiltrar na coragem. O que Jorge fará quando perceber que a união se tornou sua maior ameaça? Maria se perguntava, angustiada. A manifestação estava prestes a começar, mas uma nova dúvida a consumia. Seriam capazes de enfrentar as consequências? E, mais importante, qual seria o limite do amor e da coragem? Os desdobramentos estavam prestes a se revelar, e Maria estava prestes a descobrir se a luta pela justiça demandaria mais do que eles estavam prontos para dar. Os primeiros raios de sol apareceram, engalfinhando-se com a névoa da manhã. Maria respirou fundo, sentindo o ar gelado que contrastava com o calor da determinação que fervia dentro dela. Olhando para a multidão que começava a se reunir em frente ao açougue, seus medos pareciam ser ofuscados por uma onda de coragem coletiva. Olhares determinados, punhos fechados e gritos entusiasmados ecoavam, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Estamos prontos. Maria falou com firmeza, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que crescia gradativamente. Aquela manifestação era um divisor de águas. Tudo que construíram juntos, cada risada compartilhada e cada lágrima derramada, agora se materializava em ações. Ali estavam não apenas vizinhos, mas uma família se unindo por um sonho comum, o direito de permanecer em suas casas. Mas, em meio à adrenalina, uma inquietude crescia. Jorge não era um homem que se deixava intimidar facilmente. Ele detinha o poder e os recursos. E, embora Maria soubesse que seu grupo era forte, a desigualdade entre eles e o empresário era abissal. Um silêncio profundo percorreu a multidão ao vislumbrarem um carro preto, imponente e brilhante, se aproximando. As pessoas não faziam ideia de que, naquele automóvel, Jorge observava, com um sorriso sarcástico e muito a revelar. Ele vem, sussurrou Dona Lúcia, apertando a mão de Maria, o temor claro em seu olhar. O coração de Maria disparou. Quando o carro parou, Jorge desceu lentamente, ajustando o terno impecável e cumprimentando alguns vizinhos com um gesto de desprezo. A arrogância exalava dele. O que é isso? Uma convenção de perdedores? Gritou, rindo. Aquela risada cortante estremeceu o ambiente. Ele se dirigiu à multidão, com a autoridade que sua posição lhe conferia. Vocês realmente acham que podem me parar? Tentativas de resistência só vão deixar vocês mais vulneráveis. As vozes de encorajamento começaram a ecoar contra a tirania de Jorge. Maria se colocou à frente, enfrentando-o de peito aberto. Nós não somos números. Somos pessoas, e temos nossos direitos. Faremos nossas vozes serem ouvidas. A multidão explodiu em aplausos e gritos. A luta por suas casas transformou-se em algo maior, um grito de justiça por todos aqueles que já se sentiram impotentes. Mas Jorge não se abateu. Ele ergueu uma folha de papel. Essa é a licença que provas que o futuro do subúrbio será diferente, mais moderno.
O que vocês vão fazer agora, meus queridos vizinhos? Suas palavras eram melancólicas, mas Maria viu algo mais em seu olhar. Um brilho de medo disfarçado. O empresário também sabia que aquela resistência poderia ser a faísca de algo grandioso. Não se esqueça, Jorge. A luta pelo que amamos também é a luta pela justiça, Maria retorquiu, sua determinação crescendo a cada palavra. A manifestação ganhou uma nova força. O medo que Jorge tentará incutir se transformou em uma poção mágica de coragem. A garantia de que não iriam se calar. Mas enquanto a multidão se unia, outra revelação ainda pairava no ar. Uma figura familiar emergiu da multidão, e horas depois, Maria ainda não conseguia acreditar no que estava prestes a descobrir. Era a avó de Dona Lúcia, uma mulher que sempre tinha um sorriso no rosto, mas que agora carregava a sombra de um segredo que podia mudar tudo. O olhar dela parecia um chamado em meio ao barulho. O que não queriam que soubessem? O que a avó conhecia sobre Jorge que poderia virar a mesa a favor deles? O coração de Maria pulsava freneticamente enquanto a avó se aproximava. Cada passo dela pesava nos ombros da tensão aflita. Maria, você precisa saber, tem algo que Jorge não quer que descubram e, com isso, a avó se inclinou, os olhos cheios de uma sabedoria assustadora, pronta para revelar o que poderia ser a chave para a vitória. Maria sentiu um frio na barriga. As palavras da avó de Dona Lúcia dançavam em sua mente, como pássaros inquietos. O que seria tão impactante a ponto de deixar Jorge em pânico? A multidão ao redor parecia ter diminuído, focada naquele instante. Maria capturou a atenção da avó, que olhava para ela com um brilho sinistro nos olhos. Você conhece Jorge mais do que pensa, começou a avó, a voz tremendo levemente. Nos dias em que seu pai estava aqui, ele esteve envolvido em algo que pode mudar tudo. Jorge não é quem você imagina. Esse homem que o mundo vê como um líder é um covarde no fundo. As palavras atingiram Maria como uma onda. Sua mente trabalhou, procurando recordar tudo sobre Jorge e seu pai, as histórias que Dona Lúcia sempre havia contado em momentos de desespero. Embora Maria quisesse acreditar que era forte o suficiente para enfrentar qualquer adversidade, naquela hora, tudo que mais desejava era um simples esclarecimento. Ele tinha um parceiro. Alguém do qual ele se afastou quando as coisas apertaram. Um sócio que, por interesses próprios, via um caminho para empregar seu poder em seu benefício. Mas havia um segredo. Jorge sempre teve medo de que esse segredo fosse revelado. Medo de ficarem sabendo quem realmente ele é. A avó parou, buscando palavras que pareciam pesadas em sua língua. Maria olhou para a multidão. Algumas pessoas pareciam nervosas, outras esperavam ansiosamente. Era como se o tempo estivesse paralisado em espera. O que é esse segredo? O que você sabe sobre ele que pode nos ajudar? A voz de Maria, impulsionada por desespero e esperança, atravessou a multidão. Todos silenciaram, olhos cativados pelas revelações. Há anos, em um momento de fraqueza, Jorge cometeu um crime. Um erro que poderia derrubar sua reputação. Ele fraudou documentos, um negócio sujo para conseguir o que sempre quis. Sua mentira é a alavanca que precisamos para derrubá-lo. A avó terminou, o peso das palavras ecoando em cada coração. O murmúrio da multidão crescia. O pânico de Jorge agora estava exposto. Ele notou as reações dos vizinhos e tentou se recompor, mas a máscara de desprezo começava a escorregar. Maria viu isso como uma oportunidade, um momento crucial onde todos poderiam largar suas dúvidas e se unirem. Se o que você diz é verdade, precisamos agir rápido. Maria exclamou. Essa é a nossa chance. Se podemos provar o que ele fez, podemos lutar. Ele nunca esperaria que voltássemos com essa verdade. O calor que emana dela era contagiante, um chamado para ação. Dona Lúcia levantou a voz, se unindo à filha em coro. Vamos nos unir. Se Jorge tem um segredo que pode ser usado contra ele, essa pode ser a nossa arma. A multidão entrou em um frenesi, as vozes agora crescendo como um mar agitado. Eles estavam prontos. Mas a mente de Maria estava ainda mais agitada. E se Jorge descobrisse antes que eles agissem? E se o segredo que a avó guardava fosse mais perigoso do que imaginavam? As dúvidas corriam em sua mente, misturadas com a esperança. Ela virou-se para a avó, desesperada por mais informações. Mas, avó, como sabemos que conseguimos o que precisamos? E se Jorge tiver pessoas do lado dele? Como podemos garantir que ele não vá fazer algo antes de agirmos? A avó a olhou, seu olhar firme. Precisamos de aliados. Não só da comunidade, mas de quem tem a coragem de enfrentar Jorge.
Maria, precisamos descobrir os detalhes desse crime, vamos atrás das provas e dos testemunhos. Esse era o começo de uma nova batalha, e Maria sentiu que a adrenalina desafiadora a acompanharia. Com o apoio da comunidade e a força do que descobriram, talvez a justiça realmente estivesse ao seu alcance, mas havia algo mais em jogo, e Maria sabia que a luta estava apenas começando. Quando a multidão começou a ruminar em direção ao antigo escritório de Jorge, uma estranha sensação a envolveu. O que mais podemos descobrir? Ela pensou antes de conseguir processar tudo. Uma nova mensagem atingiu seu celular. Era uma notificação anônima. Jorge não é o único com segredos. Fique alerta. O que você está prestes a descobrir irá mudar tudo. À medida que a multidão se movia em direção ao escritório de Jorge, o coração de Maria batia acelerado. O murmurinho de vozes se misturava ao som de passos apressados, criando uma sinfonia de determinação no ar. Dona Lúcia estava ao seu lado, firme e decidida, como se carregasse o peso de todas aquelas vidas nas costas. Maria sentia a energia pulsar entre eles, uma mistura de coragem e receio que mexia com sua mente. Vamos, pessoas! Isso é pela nossa dignidade! Gritou Dona Lúcia, levantando o punho como se fossem guerreiros em uma batalha. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio, e em um fluir quase hipnótico, as pessoas começaram a se agrupar em torno de Maria e sua avó. Enquanto caminhavam, Maria mal podia conter sua inquietação. As palavras da avó ecoavam em sua cabeça. Jorge não é quem você imagina. O que mais ela sabia? O que havia por trás daquele crime? E a mensagem anônima? Sua mente girava como um carrossel. Uma parte dela queria descobrir toda a verdade, mas outra parte temia o que isso poderia significar para eles. Chegando ao escritório, a atmosfera mudou. A sede e a adrenalina que antes a impulsionavam agora eram substituídas por uma tensão palpável. O enorme prédio parecia um monstro com segredos trancafiados em suas paredes. Maria respirou fundo, engolindo a ansiedade. Precisamos ser cuidadosos, sussurrou a avó. Dona Lúcia assentiu, seus olhos demonstrando uma mistura de resoluto e preocupação. Como um grupo se espalhou pelo piso inferior, Maria se afastou um pouco, buscando um espaço mais silencioso para se concentrar. Olhou ao redor e notou uma janela quebrada, parcialmente coberta por uma cortina. Com a sensação de que a resposta poderia estar ali, decidiu investigar. Quando se aproximou, viu uma caixa empoeirada no chão. Curiosa, se agachou e a abriu. Dentro havia papéis velhos, documentos que pareciam estar relacionados a Jorge, contratos, selos, até bilhetes de banco. A adrenalina disparou. Poderiam ser as provas que tanto precisavam. No entanto, o silêncio foi abruptamente interrompido por um barulho no andar de cima. Maria congelou. O som de vozes, masculinas e insistentemente agressivas. Suas mãos tremiam. E se eles estivessem subindo para pegar algo? E se Jorge estivesse ali? Pensou. Ainda em dúvida, decidiu voltar até Dona Lúcia e os demais. Ali, todos estavam discutindo como poderiam usar os documentos que tinham encontrado. Jorge estava prestes a ter uma visita indesejada. Maria! Você não vai acreditar no que encontramos, chamaram-na, e ela correu até onde estavam. Um homem idoso, que já havia sido sócio de Jorge, tinha se oferecido para depor, revelando que sabia muito sobre o crime. Cada passo do casal até ali ecoava como um tambor. Mais certamente do que nunca, estavam prestes a tomar o destino em suas mãos. Mas antes que pudessem agir, um grito cortou o ar. Jorge veio para cá. Era a voz de alguém do fundo, e a multidão imediatamente se agitou. O tempo se contraiu. Maria sentiu que a sombra do homem estava mais próxima do que nunca. Precisamos agir agora, falou Dona Lúcia, lançando um olhar decidido a Maria. Era a hora de seus maiores medos se tornarem realidade. Sem mais tempo a perder, Maria se virou, decidindo entrar naquela batalha não apenas pela justiça, mas pelo futuro da comunidade. Com coragem renovada, ela respondeu, vamos enfrentá-lo. Hoje, faremos a nossa verdade ser ouvida. Enquanto todos se preparavam, uma última mensagem piscou em seu celular. Cuidado! O que Jorge está prestes a fazer pode mudar tudo. As palavras a paralisaram. Como poderiam estar prontos para o que estava por vir? O barulho dos passos apressados atrás de Maria intensificou sua respiração. Sentia que o ambiente pulsava, a pressão da expectativa quase insuportável. Ela olhou profundamente nos olhos da avó, buscando um sinal de confiança que a tranquilizasse. Dona Lúcia retribuiu com um olhar que misturava orgulho e temor, como se estivesse ciente de que o confronto se aproximava. Maria, precisamos agir rapidamente,
insistiu a avó. Se Jorge estiver mesmo vindo, não temos muito tempo. A multidão, do outro lado do prédio, continuava a fervilhar de convicção. Maria percebeu que não poderia hesitar. O peso da mensagem em seu celular ainda pesava em sua mente. O que Jorge estava tramando? Para onde aquelas revelações poderiam levá-los? Antes de se dirigir àquela confusão de vozes, ela deu uma última olhada na caixa que havia encontrado. Aqueles papéis poderiam ser a chave para uma verdade inabalável. Com um suspiro profundo, decidiu que precisava levar ao menos uma parte daquelas provas com ela. Apressadamente, Maria pegou alguns documentos, guardando-os na bolsa. Ao levantar a cabeça, novamente ouviu os gritos do grupo. Ele está aqui! Ele está aqui! O terror a dominou. O momento de confrontar Jorge estava se desenrolando e, ao mesmo tempo, a possibilidade de descobertas obscuras parecia se aproximar. Vamos, disse Dona Lúcia, puxando a neta para longe da janela e na direção da escada de incêndio. Nós podemos impedi-lo se agirmos em equipe. Maria sentiu o coração acelerar com a adrenalina. A luta pela dignidade da comunidade agora se tornava uma batalha pessoal. Subindo as escadas, cada passo se tornou mais pesado, mas a determinação de Maria a impulsionava. Elas chegaram ao andar de cima e, mesmo sem muita luz, perceberam a porta ao fundo que levava ao escritório de Jorge. Com um cuidado quase reverente, as duas se aproximaram, parando para escutar. As vozes estavam mais altas, mais rudes. Jorge parecia estar discutindo com alguém. Não adianta, você não pode fazer isso comigo. Eu tenho influência. Tenho poder. O tom de Jorge era ameaçador, mas em sua voz também havia um traço de medo. Maria olhou para Dona Lúcia, que estava com a expressão de quem havia ouvido algo que poderia ser crucial. Acho que ele está falando com alguém sobre nós, sussurrou. Vamos entrar, sugeriu Dona Lúcia, com uma firmeza que arrepiava a coluna de Maria. Elas se esgueiraram até a porta e empurraram-a lentamente. O que viram a deixou sem fôlego. Jorge estava ali, com um homem robusto e de expressão fechada, cercado de documentos e com um olhar que exibia não só raiva, mas um elemento de desespero. Maria prendeu a respiração, reconhecendo a tensão, a antecipação do que estava por vir. Você realmente acha que pode interromper tudo isso? Não vão ouvir vocês, bradou Jorge. Sua voz cortada pela nervosidade. Foi neste instante que Maria sentiu que a coragem bubbling dentro dela explodiu. Estamos aqui e nossa voz será ouvida, gritou, o eco de suas palavras ecoando por todo o escritório. Jorge virou-se abruptamente, seu olhar fixando-se com fúria em Maria. Os olhares se entrelaçaram, e o frio na espinha dela denunciou a magnitude do confronto. Era o início de uma luta pessoal e coletiva. Mas bem quando Maria achou que finalmente tinha tomado as rédeas da situação, o homem ao lado de Jorge fez um movimento inesperado, revelando um pequeno dispositivo que reluzia em sua mão. Você não sabe com quem está lidando. Isso pode acabar mal para você, disse ele, um sorriso sombrio se formando em seu rosto. A verdade estava à vista, mas as consequências poderiam ser mais do que Maria e Dona Lúcia estavam preparados para enfrentar. O que realmente estava em jogo agora? As escolhas e revelações à frente eram mais sérias do que poderiam imaginar, e a luta pelo que era certo acabou de começar. O coração de Maria batia em um ritmo frenético. As palavras do homem robusto a enfrentavam como uma ameaça palpável. Ele segurava aquele dispositivo, e a aura de poder que irradiava de Jorge parecia contagiar o ambiente. A avó ao seu lado, embora calada, emanava uma força que Maria admirava. Não estamos com medo de você. A verdade é mais forte, disparou Maria, sua voz um pouco mais firme. Os olhos de Jorge se estreitaram, mostrando que sua fúria estava longe de se dissipar. Dona Lúcia, percebendo a tensão, tomou a frente e disse: Estamos aqui por todos que você tentou silenciar. Sua influência não é maior que a voz do nosso povo. Essas injustiças vão acabar agora. Todo aquele tempo, ela havia carregado o peso de uma história que estava prestes a ser revelada, uma história de dor transformada em força. E começou a emergir dela uma nova coragem, como se os anos de lutas pela dignidade da comunidade acendessem uma chama dentro dela. Jorge riu, mas havia uma hesitação em sua risada. Vocês não entendem. O que eu faço é pelo progresso. O povo não sabe o que é melhor para ele. A arrogância em suas palavras doía, mas Maria percebeu um traço de incerteza na sua postura. Progresso? Maria replicou, o tom cada vez mais firme. Você quer mesmo que acreditemos que isso é progresso? É hora de parar de usar o nosso medo como arma. Uma pequena multidão se formava do lado de fora da porta entreaberta.
As vozes da comunidade ecoavam unidas, e Maria sentiu que a coragem daquelas pessoas flutuava no ar. Elas estavam ali por um propósito, assim como ela e Dona Lúcia. Precisamos mostrar o que ele realmente faz, murmurou a avó, puxando Maria para mais perto, fazendo com que a neta olhasse diretamente para aqueles documentos amarelados que havia guardado. Eles têm a verdade que pode derrubar esse império de mentiras. Maria assentiu, a visão cada vez mais clara. Aquelas informações em sua bolsa poderiam mudar tudo. E com um movimento rápido, ela tirou os papéis e começou a lê-los em voz alta. Uma declaração de intenções, um manifesto contra Jorge e suas práticas. Enquanto as palavras saíam, notou a reação do homem robusto ao lado de Jorge. Seu sorriso havia desaparecido, e a dúvida agora se desenhava no seu rosto. E se os documentos que Maria apresentava realmente expusessem os segredos mais obscuros? Pessoas não são apenas números em um gráfico, Jorge. Elas são vidas, sonhos, e você não pode continuar a destruí-las. Maria gritou, e cada palavra cortava o silêncio como uma lâmina afiada. A tensão no ar se tornou quase tangível. O homem do dispositivo parecia hesitar, enquanto o olhar de Jorge se tornava cada vez mais raivoso, quase desesperado. O poder que ele tinha sempre se baseara no medo e na manipulação. Agora, algo estava mudando. Dona Lúcia se posicionou ao lado de Maria, sua presença forte como uma rocha. Queremos justiça. E estamos dispostas a lutar por ela. Você pode nos ameaçar, mas nós não vamos recuar. O semblante de Jorge foi tomado por um misto de raiva e algo que parecia quase um reconhecimento. Ele sabia que estava em uma batalha que poderia perder, não apenas diante de Maria e de sua avó, mas diante de todos que estavam ouvindo do lado de fora. As palavras de Maria tinham conseguido unir os corações das pessoas. E então, no instante mais intenso, o homem ao seu lado fez um gesto súbito. Em um movimento rápido, ele pressionou o botão do dispositivo e uma luz forte iluminou a sala. No entanto, ao invés de pânico, Maria e Dona Lúcia trocaram um olhar determinado. Seja o que for que você pretenda fazer, não nos calará. Maria se declarou com bravura. Mas, ao invés de um ataque, a luz revelou algo inesperado. Um holograma de imagens da delegação de Jorge, documentação da manipulação e dos danos causados. Era um soco no estômago que tornava tudo mais real. Maria ficou paralisada, e o murmúrio da multidão do lado de fora se intensificou. Eles tinham um testemunho visual das mentiras de Jorge. E, com isso, algo nas profundezas do ser de Maria despertou. Uma nova força, uma chamada para agir. É agora. O povo precisa saber a verdade. Gritou, e nesse momento, a sala parecia vibrar com a energia da revolução. Mas antes que pudesse avançar, Jorge e o homem ao seu lado trocaram um olhar de desespero, e um último aviso escapou dos lábios do robusto. Você não entende as consequências. Maria sentiu um arrepio, mas nada poderia pará-la agora. Em meio à agitação da verdade nascendo, ela se perguntava, estariam todos preparados para o que isso significava? E assim, a luta pela justiça havia apenas começado. Maria olhou para Dona Lúcia, que agora parecia estar em um estado de transe, como se as imagens projetadas estivessem evocando memórias antigas. A avó não apenas presenciara as injustiças, mas também as vivenciara de perto. Maria podia ver a dor nos olhos dela, mas havia algo mais. Um fogo. A justiça não vem sozinha, minha neta, sussurrou Dona Lúcia, sua voz firme e ressoando com a sabedoria de décadas. Aquilo que foi feito a nós deve ser exposto. E quando a verdade se libera, as consequências podem ser profundas. A multidão do lado de fora estava em alvoroço, as vozes misturando-se em uma cacofonia de descontentamento. Maria não podia deixar que esse momento desmoronasse. A força daquelas pessoas unidas era sua maior esperança. Com as documentações na mão, ela se voltou novamente para Jorge, que ainda estava paralisado, a fúria transformando-se em incredulidade. Você pode controlar as nossas vidas por um tempo, gritou Maria, segurando os papéis como se fossem sua única âncora. Mas a verdade sempre encontra um jeito de se libertar. Você não vai conseguir esconder isso para sempre. Jorge ia se manifestar, mas, antes que pudesse elaborar uma resposta, a mente do homem ao seu lado começou a fervilhar. Ele, que era apenas uma peça no jogo, agora parecia estar considerando a própria posição. A dúvida se misturava com um ar de dúvida, e talvez até compaixão em seu olhar. Eu não quero ser parte disso, Jorge, ele disse, sua voz vacilante, quase desoladora. O que estamos fazendo aqui é injusto. Um silêncio curioso tomou conta da sala. Maria sentiu que aquele momento poderia ser crucial.
O coragem um do outro poderia ser a chave para a libertação da comunidade. Dona Lúcia, percebendo a mudança, avançou um passo. Se você tem coração, é hora de usá-lo, disse, a voz carregada de emoção. Olhe para o que estamos não apenas lutando contra, mas também para o que estamos lutando a favor. Essa simples afirmação ecoou nas paredes da sala. Para todos os presentes, a luta não era apenas sobre o que Jorge controlava, mas sobre a vida, a dignidade e os sonhos que haviam sido esmagados sob seu domínio. As palavras de Dona Lúcia tocavam os corações como uma suave brisa antes da tempestade. Jorge, no entanto, não estava pronto para aceitar aquele desvio. Ele lançou um olhar feroz na direção do homem ao seu lado. Você vai me trair por eles? Por essas pessoas que nunca entenderão o que está em jogo aqui? O homem hesitou. A tensão era palpável. O peso da decisão estava em suas mãos. Maria inclinou-se para a frente. Pense no que quer deixar como legado, pense na sua própria família. Você realmente quer que a história te lembre como um tirano? O olhar do homem finalmente hesitou e, em questão de segundos, parecia tomar uma decisão. Ele novamente buscou os olhos de Maria, algo se quebrando dentro dele, como se a luz do holograma brilhasse diretamente em seu coração. Multidão fora da sala começava a clamar, exigindo respostas, exigindo ação. Maria não podia mais esperar. Sem hesitar, ela pegou o dispositivo da mão do homem, com a força da voz de Dona Lúcia, pediu, vamos levar isso para o povo. Essa luz não é apenas uma imagem, é um chamado. A multidão rugiu, impulsionada pela verdade revelada. Maria sabia que a coragem não era apenas dela ou de sua avó, era um movimento coletivo. Mas o que seria a próxima jogada? A situação com Jorge ainda era incerta. Eles precisavam de mais do que verdade, precisavam de estratégia. No entanto, o desespero de Jorge começava a vazar. Vocês não sabem o que vão desencadear. A cidade nunca será a mesma, ele gritou, um misto de aviso e ameaça. E, pela primeira vez, Maria sentiu um frio na barriga ao reconhecer a verdade naquelas palavras. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas uma coisa era clara, a luta pela justiça estava apenas começando. E com isso, a pergunta ecoava em sua mente. Seriam eles fortes o bastante para enfrentar o que estava por vir? O clima na sala era tenso, quase elétrico. A multidão lá fora se tornava uma pequena onda de agitação, ansiosa por mudança. Maria olhou para Dona Lúcia, que ainda observava com uma intensidade quase hipnotizante. O que a avó tinha em mente? Ela sabia que aquele era um momento decisivo, mas sua mente ainda lutava com as incertezas do futuro. Precisamos encontrar um jeito de reunir todos, disse Maria, determinada, olhando para o homem que havia hesitado antes. Se cada um de nós compartilhar essa mensagem, não há como ignorar o que está acontecendo. Jorge não pode mais controlar nossas vozes. O homem, sem nome e sem passado definido, parecia encontrar uma nova força. Ele assentiu lentamente, os olhos demonstrando um novo entendimento. Eu posso ajudar. Posso trazer alguns que ainda têm medo de agir. Eles precisam ouvir isso. A verdade. Maria sentiu um calor se espalhar pelo peito. Uma nova esperança estava nascendo naquele espaço. Mas, por outro lado, ainda havia Jorge, que observava tudo com um olhar cada vez mais sombrio. Você realmente acha que será fácil? Ele trovejou, a raiva assumindo a forma de palavras nuas e secas. Se você expor essa informação, estará colocando todos vocês em perigo. E o que é a vida, Jorge, se não estivermos dispostos a lutar por ela? Dona Lúcia respondeu, seu tom firme. O maior risco é viver na sombra do medo, sob suas mentiras. As palavras da avó ressoaram entre eles como um canto, despertando um chamado para ação. Maria sentiu como se cada sílaba estivesse costurando um novo futuro, um futuro onde a injustiça poderia ser desmantelada. Vamos nos reunir agora. Nós precisamos de aliados. Vamos nos tornar a voz que ecoará em cada esquina desta cidade. Ela deu um passo em direção à porta, sentindo a determinação pulsar em sua carne. O homem a seguiu e, em um movimento quase coreografado, Dona Lúcia avançou junto, como se a conexão entre eles criasse uma força invisível. Quando eles saíram para o exterior, os gritos da multidão se intensificaram. Uma onda de vozes clamava por mudanças. Maria levantou o dispositivo, o holograma iluminando seu rosto e refletindo no olhar de cada pessoa presente. Pessoal, olhem! Ela gritou. Isso é só o começo. Estamos aqui para falar a verdade, para resgatar nossa dignidade. Um murmúrio empolgante começou a se espalhar.
As pessoas começaram a se unir, uma linha de esperança se formando entre indivíduos que, até poucos momentos atrás, se sentiam sozinhos. Maria sentiu o coração acelerar quando viu rostos familiares se aproximando. Amigos, vizinhos, muitos que haviam sofrido em silêncio sob o jugo de Jorge. Uma maré de coragem estava crescendo, mas a voz de Jorge cortou o ar ora tenso. Vocês realmente acham que poderão se livrar de mim? Eu sou a força que mantém essa cidade unida. Sem mim, vocês estarão perdidos. Nesse momento, Maria olhou diretamente nos olhos de Jorge. Você pode tentar nos controlar, mas nosso espírito é livre. Não há força maior que a verdade e a luta por justiça. A multidão estava fervilhando, e a energia compartilhada naqueles momentos ressoava como um tambor de guerra. A luta não era apenas uma batalha contra Jorge, mas uma luta pelo que eles acreditavam. Amor, dignidade, respeito. E no fundo, uma pergunta pulsava mais forte. Eles estariam realmente prontos para enfrentar a próxima etapa? Maria olhou para suas pessoas, a determinação brilhando como estrelas em uma noite escura. O que viria a seguir seria a verdadeira prova de suas forças, e ela sabia que a tempestade estava apenas começando. A tensão no ar era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. Maria e Dona Lúcia estavam na frente da multidão, respirando fundo, sentindo a força das vozes unidas. Era hora de mostrar a Jorge e ao mundo que eles não eram mais vítimas, mas guerrilheiros da verdade. Essa luta não é só nossa, é de cada um que sofreu sob a sua sombra. Maria gritou, e a multidão ecoou em um grito coletivo. Mas Jorge, como uma tempestade prestes a se abater, não estava disposto a se render. Vocês acham que podem me ameaçar com palavras vazias? O poder que tenho é real, vocês são apenas poeira. Ele disparou, com um olhar cheio de desprezo. As palavras o feriram, mas ao mesmo tempo fé e coragem cresciam em Maria. Você pode ter poder, Jorge, mas isso não significa que a verdade você pode esconder para sempre. Ela retrucou, seus olhos brilhando com determinação. As palavras vieram do fundo de seu coração, e, nesse momento, a multidão se uniu ainda mais. Jorge olhou ao redor, percebendo que a integração da comunidade não era apenas uma mera reunião, mas uma revolução silenciosa prestes a explodir em ação. Em um movimento rápido, ele pegou um celular do bolso e apertou um botão. Se você acha que essa brincadeira é segura, prepare-se para as consequências. Ele gritou, e o desespero na voz dele era um sinal de que o jogo estava mudando. Mas Maria não hesitou. Ao invés de recuar, ela foi em frente. A verdade sempre encontrará um jeito de brilhar. O que você disse não é apenas palavras. É um chamado à ação. Ela proclamou, sua voz ecoando como um clarim de guerra. Os rostos ao seu redor mostravam um misto de expectativa e coragem. Jorge, percebendo que a pressão estava começando a se voltar contra ele, decidiu usar sua influência mais uma vez. Não se esqueçam de quem eu sou. O que eu faço importa. Ele gritou, mas já não tinha o mesmo poder. Maria viu o medo em seu olhar e isso a fortaleceu ainda mais. O seu poder não vale nada quando se baseia em medo. Ela gritou de volta. E ali, em meio a gritos de apoio e promessas de união, Maria sentiu que a verdadeira transformação estava acontecendo. Um eco de vozes foi se formando, como ondas quebrando na praia. Era um símbolo de esperança. Dona Lúcia, sempre ao seu lado, ergueu o punho. Nós somos a mudança. Estamos juntos e isso é mais forte do que qualquer poder que você possa ter. Ecoou sua voz, cheia de bravura. E nós não vamos parar até que todos conheçam a verdade. A multidão, agora fervorosa, começou a marchar em direção ao centro da cidade, invocando uma liberdade que reclamavam há muito tempo. Maria sabia que aquela jornada não seria fácil. Haveria obstáculos, riscos e desafios pela frente. Mas a energia em seus corações iluminava seu caminho da redenção. Ao lado de gente boa, eles eram um exército de esperança. As vozes da comunidade se uniram em clamor, um grito de vitória que se elevava enquanto eles se moviam. Maria olhou para a avó, e seus olhos se encontraram em um entendimento mútuo. Elas estavam fazendo história. Estavam lutando não apenas por elas, mas por todos que sofreram em silêncio por tanto tempo. Quando finalmente chegaram ao centro da cidade, o caos estava montado. Jornalistas, câmeras e curiosos formavam uma massa, prontos para registrar aquele momento épico. Maria tomou a dianteira mais uma vez, segurando o dispositivo que agora mostrava as verdades ocultas de Jorge. Para quem ainda não acredita em nossa luta, aqui estão as provas. Gritou, e cada palavra ecoou como um sino de alerta. Naquele instante, a multidão se calou, focando em cada palavra de Maria. Temos nossas vidas, nossas esperanças, e estamos prontos para lutar por elas.
A verdade não pode ser silenciada. Os olhos de Jorge estavam arregalados, sua estrutura sólida agora balançando com a onda de resistência. Foi então que ele percebeu que a fúria e a intimidação não eram mais suas aliadas. A luta de Maria e de todos aqueles ao seu redor era como uma raiva ardente, um desejo de justiça pura. Olhando para as pessoas unidas, Jorge entendeu que o pequeno poder que ele tinha não poderia resistir à força da verdade. Os gritos da multidão começaram a se intensificar, e Maria viu em seus rostos não apenas preocupação, mas uma determinação firme. A luz da esperança crescia e, pela primeira vez, Maria acreditou que estavam prestes a mudar o destino de sua comunidade. Finalmente, Jorge, percebendo a derrota, voltou-se e começou a recuar. A luta não estava apenas nas palavras, mas agora se transformará em um movimento. Ele havia se tornado, naquele dia, um homem sem poder. O sucesso da luta começava a se formar, e antes que pudessem perceber, as vozes criavam imensos ecos por toda a cidade, e a justiça estava ao alcance de suas mãos. Enquanto a multidão reagia, Maria sentiu que algo profundo tinha mudado em seu interior. A arrebatadora sensação de transformação ocupou seu coração, e lágrimas de alegria desceram por suas bochechas. A luta não tinha apenas trazido uma vitória, mas um novo lar construído na unidade e na justiça. Cada pessoa ao seu lado era como uma parte de um grande quebra-cabeça que se unira em um mosaico de coragem, amor e esperança. Juntos, eles não eram apenas uma comunidade, mas uma família de lutadores. O céu parecia brilhar de um novo jeito enquanto a esperança tomava conta daquela cidade. A história deles seria contada não como a de uma luta, mas como a de uma heroica transformação. E a força deles derivava da coragem que compartilhavam. A cena final mostrava Maria e Dona Lúcia abraçadas, lágrimas de alegria correndo por seus rostos enquanto a multidão ao redor celebrava uma nova era de igualdade e justiça. Momentos como esses são raros, e eles precisavam ser lembrados e compartilhados com o mundo. Se você também acredita na força da união e da luta pela justiça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A mudança começa com você.